1. Pronto. Então, oficialmente, a gente começa agora a nossa reunião, né? Então, o motivo dessa reunião é dar alguns informes, né, sobre a ocorrência aqui da nossa Olimpíada de Química, da Olimpíada Cearense de Química edição 2022, sobre como é que a gente fez, como foi o formato da Olimpíada, alguns esclarecimentos sobre a questão e a escolha da data da segunda etapa, né, que estava prevista para o edital para ser agora dia 4, né? Aliás, dia 4 mesmo, amanhã. Então vou começar aqui uma apresentação para vocês verem, que eu coloquei alguns tópicos para a gente organizar um pouco e direcionar a reunião. Então, aqui é a nossa reunião, né? Então, as pautas vão ser os informes iniciais, tirar algumas dúvidas de vocês sobre a primeira etapa, né? A gente tentar definir uma data melhor para a segunda etapa e qualquer outro assunto que vocês julguem pertinente para a gente discutir aqui. Então, no momento, eu não estou enxergando o chat. Então, ao final de cada pauta, eu vou dar uma olhada lá para ver se tem alguma pergunta e já vou respondendo o que possa sanar de dúvida de vocês. Então, vamos começar pelos informes iniciais. Então, como é que foi feito o formato de prova, né? Então, para a primeira etapa, a gente utilizou uma prova de múltipla escolha, né? 30 questões. E nessa etapa a gente usou um modelo de dificuldade dinâmica. Então, quando a prova foi feita, ela foi feita baseada nesse modelo aqui. Inicialmente a gente tinha 10 questões fáceis, 12 médias, 6 difíceis e 2 desafios. Então, cada tipo de questão ela tem uma pontuação diferente uma da outra. Certo? Quem é que define o nível de dificuldade? Inicialmente a gente imagina quem é a questão fácil, quem é a média, quem é difícil e quem é desafio. No entanto, isso não garante que ao final do processo, aquela que a gente colocou como desafio continua sendo a desafio. Como assim? Quando o estudante ele faz a prova no aplicativo, o aplicativo ele fornece para a gente quantas questões ao todo, aliás, quantas pessoas ao todo acertou cada questão. Então, pode ser que aquela que a gente tenha desenhado como desafio, a gente imaginou um determinado método de resolução e, no final das contas, os estudantes acharam um outro método alternativo que acabou tornando a questão difícil. Então, as duas questões que os estudantes menos acertaram passaram a ser desafio com esse método de dificuldade dinâmica. Então, a gente avalia quantos estudantes acertaram cada questão, as duas com menos acertos são desafio, as 6 seguintes com menos acertos, difícil, as 10 que os estudantes mais acertaram são fáceis e as demais são médias. Professor, mas em caso de anulação, caso a questão seja anulada, a pontuação ela é atribuída automaticamente para todo mundo. Então, como ela passa a ser a questão com maior número de acertos, questão anulada ela passa a ser uma questão fácil e é atribuído 2,4 pontos para cada questão anulada, que foi o que aconteceu com a modalidade A e a modalidade B, né? No caso, a modalidade A tiveram 3 questões anuladas e a modalidade B apenas uma. Beleza? Alguma dúvida com relação a esse nível de dificuldade das questões? Alguém quer comentar alguma coisa? Fui claro? Deu para entender direitinho? Pronto, então vou passar adiante aqui. Então, a atribuição de pontos. No caso da atribuição de pontos, o próprio aplicativo ele corrige automaticamente os pontos dos estudantes, certo? Então, ele fornece o aplicativo, na hora que você entra lá, eu com as minhas credenciais de coordenação, eu puxo a planilha já vai colocando o nome dos estudantes. Aqui a gente tem uma lista, por exemplo, de um formato que eu consigo extrair. Então, vem o código do estudante, vem o nome do estudante, e-mail e outros dados que a gente cadastra lá na plataforma. No final, vem questão por questão, cada ponto que o estudante acertou na questão, e no final vem a pontuação total. Então, é assim que eles são classificados. Certo? O representante estadual, ele vai lá no sistema, coloca o gabarito, e em seguida a gente roda um programinha, o programinha vai corrigindo prova por prova. Então, não tem interferência humana nessa parte.
Só permitir a entrada de uma pessoa aqui. Pronto, é a Nilce. Oi, Nilce. Boa noite. Tô gravando aqui, viu? A reunião. Pronto. Aí... Tranquilo, já justifiquei, viu, Nilce? Aí... A gente extrai a tabela, né? Depois que é corrigido pelo programa a prova, né? Então você vai vendo quantos é a nota de cada um. No final, o que é que a gente tem que fazer? Na modalidade A, qual é o único processo humano que a gente vai fazer? A gente vai verificar, pega a planilha, coloca em ordem decrescente de nota, verifica quem foram os 2.000 primeiros colocados. E esses aí vão ser promovidos para a segunda etapa. Para a modalidade B, são 800 candidatos. Professor, por que tem um maisinho aqui? Porque no nosso edital não prevê a questão do empate. Então, se o 2000 empatou com 2001, 2001 também entra. Empatou com 2002, 2002 entra. Até o último empate com o candidato 2000. Certo? Então, nesse caso, a gente não tem interferência na modalidade do candidato, nem na pontuação. Tudo que a gente faz é só ranquear. E nesse processo não tem como mexer em nada. Então foi assim que foi feita a publicação da planilha. Que algumas pessoas comentaram: ah, professor, meu aluno é do segundo ano, está na lista da modalidade A. Isso aí a gente não tem como mexer. Se a prova dele foi para o primeiro ano, o que a gente vai proceder? Vamos entrar em contato com o administrador do sistema e verificar o que aconteceu. Então a gente está fazendo esse processo. No caso, eu vou ficar responsável de entrar em contato com o auditor, com o responsável pelo sistema que nós contratamos, e eu vou ajudar nessa questão de investigação. Por que alguns alunos da modalidade B aparecem na lista da modalidade A? Graças a Deus foram poucos casos que aconteceu isso, e não vai interferir na lista de classificação, até porque a primeira etapa ela não interfere na pontuação e na classificação para a OBQ. O que vai contar é apenas a nota da segunda etapa, que é presencial. Então, se por acaso algum aluno que é da modalidade B esteja na lista da modalidade A, ele vai ser promovido para a prova presencial, só que aí ele passa a fazer a prova da modalidade B. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então vamos continuar. A questão do modelo de prova. Esse ano a gente optou por fazer um modelo de prova híbrido. Como assim? A escola ou o representante da escola escolheria o formato que a prova seria aplicada. Então, a maioria optou por prova online. Outros optaram por questão de organização, de juntar os estudantes por uma prova escrita, e o aplicativo que era baixado no celular, ele lia o gabarito e esse gabarito iria atribuir a nota e jogar no sistema. Então, é aquele sisteminha que a gente já conhece, né? Das provas da UBQ, o candidato recebe um cartãozinho e então ele entra com as credenciais e faz a sua prova tranquilamente. A gente teve um atraso na questão da divulgação dos resultados. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu devido ao programa que escaneava o gabarito da prova física, da prova escrita. Então, o programa, a gente teve um pouquinho de dificuldade para que ele integrasse os dados à nossa base de dados. Consequentemente, a gente não tinha as notas de todos os candidatos. Então, a gente aguardou até que o problema fosse resolvido, até que o administrador do sistema da empresa que nós contratamos resolvesse todo o problema, tivesse uma lista de todos os estudantes, para aí sim a gente ter todas as notas e fazer a nossa classificação. E isso acabou resultando num pequeno atraso. Então foi por isso que a gente divulgou as notas recentemente. Certo? Então, devido a essa divulgação tardia, né, de resultado, a nossa prova ela estava marcada para amanhã, dia 4. Só que aí a gente não teria como
como a prova foi divulgada o resultado recente, a gente não sabia quantas pessoas iriam fazer a prova nos polos. A gente tem ao total 13 polos de aplicação. Desses 13, 12 tem estudantes classificados para a segunda etapa, acho que só Limoeiro do Norte que não tem. E não daria tempo da gente, da logística de ajeitar as salas, o espaço, fazer a divulgação. Alguns professores disse que sexta-feira não seria um dia bom, porque estava tendo aula, está tendo preparação para o Enem. Alguns disseram que precisariam fretar transporte e um intervalo de 4 dias não era suficiente para fazer esse procedimento. Só que autorizar aqui a entrada. Mais uma pessoa. Pronto. Aí, por conta disso, a gente achou por bem adiar, certo? A segunda etapa, de forma que desse tempo das escolas estaduais de providenciar o transporte, certo? De avisar os alunos que são de outras cidades se programarem para se deslocar para os polos e também a questão do espaço. Então, só para vocês terem noção, o polo de Fortaleza tem cerca de 1.000 estudantes que vão fazer a prova de segunda etapa, porque normalmente é um polo que é mais desenvolvido na questão de Olimpíada. Tem os alunos com melhor nível, então a gente precisa de um tempo para organizar essa questão da aplicação de prova. E a data em reunião de coordenação, junto com a professora Nilce e outros professores que compõem a coordenação, a gente achou interessante o período entre 24 do 11 e 4 do 12, né? Seria o dia 24, seria uma quinta-feira, né? Então a gente pensou no dia ou sexta ou sábado, e para fazer a questão da aplicação de prova, visando uma vez que os colégios avisaram que no sábado a disponibilidade de salas é melhor, certo? No entanto, também os estudantes do interior eles têm mais dificuldade de locomoção, porque por mais que alguns estudem no polo, eles moram em cidades que são vizinhas e o sistema de transporte para quem mora no interior sabe que não é tão eficiente, não tem transporte com tanta frequência. Muitos deles acabam até vindo de táxi fazer a prova, o que acaba gerando um custo e a gente acaba tendo uma evasão muito grande dos estudantes na hora de ter a prova, certo? Então, nesse momento, a gente queria ouvir um pouco vocês, certo? Ouvir primeiramente a professora Nilce, né, que acabou de chegar, e depois a gente poderia verificar inscrições de falas para a gente discutir essa questão da data. Pode ser nesse formato? Isso, tem a questão dos sabatistas. Nilce, pode ficar à vontade.
Pronto, gente, por questão de organização, quem quiser falar, por favor, levanta a mãozinha que a gente faz aqui as inscrições para colocar em ordem de fala, tudo bem? A Aline está inscrita, mais alguém quer falar? Pronto, Aline, a voz é sua. Diego, pode falar. Sim, pode falar. Perfeito, Diego. Gente, mais alguém quer falar sobre a sua opinião? Oi, professor Claudivan, tudo bom? Uhum. Pronto, tranquilo. Pois é, por isso que a gente pensou nessa faixa, né? Do dia 25, dia 24 já está excluído, né? Que é jogo do Brasil, do dia 25 até o dia 3 de dezembro, né? Não passar dessa semana. Até porque eu acho que as escolas do estado elas entram de férias depois da segunda semana. Segunda semana eles estão aplicando provas finais e depois, pelo menos o que eu tenho aqui de Quixadá, né? São os dados que eu tenho. Com relação ao dia, dia 25 é uma sexta-feira. O que a gente tem que ver. Oi, Laércio, boa noite. Seja bem-vindo. Com relação à data, a gente tem que ver a questão da infraestrutura. Dia 25 é uma sexta-feira. A pergunta que eu tenho, assim, nós temos em torno de 1.000 estudantes que vão fazer a prova no polo de Fortaleza. Então, as escolas têm infraestrutura para sustentar 1.000 estudantes numa sexta-feira à tarde, por exemplo? Pronto, Claudio, é o seguinte. É, foi sugerido aqui a data do dia 25. Então, no dia 25, o que é que acontece? Nós temos 12 polos que precisam aplicar essa prova. Os polos que têm mais estudantes é o polo de Fortaleza, com mais de 1.000 estudantes, para fazer essa prova presencial. E os demais polos, acho que o polo de Sobral, que é um pouquinho maior, que acho que é cerca de 200 alunos, 120 alunos, não deve ser em torno disso. E os demais polos é em torno de 70 alunos. Então, os polos do interior, acho que fica tranquilo a gente conseguir sala para essa aplicação.
O gargalo de aplicação seria os colégios da capital. Um colégio da capital que conseguisse essa quantidade de estudantes para fazer a prova presencial. Isso. Uhum. 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 Uhum.
Uhum. Acho que o professor Carlos Eurico tinha. Queria falar alguma coisa. Foi, ele falou aqui que sexta-feira é um dia ruim, né? A gente está ponderando justamente isso, que a questão se tem possibilidade de aplicar no dia 25, que é o final do mês, né? Pós-jogo do Brasil, sexta-feira após o jogo do Brasil do dia 24, né? Ou no sábado. Aí no caso do sábado tem a questão dos sabadistas, tem a questão do interior que não tem a questão do deslocamento, né? Não há transporte intermunicipal regular. As escolas públicas elas fazem o deslocamento, elas têm o transporte, mas tem que solicitar, mesmo assim não, só de um polo para outro, não vai passando em frente à casa dos estudantes. Então tudo isso aqui a gente tem que ponderar hoje. Então com a palavra aqui o professor Carlos, que levantou a mão. Vou achar meu microfone aqui. Uhum, uhum. Aí no caso, nesse dia 25, professor, a sua escola ainda está em período letivo? Uhum, uhum,
Pronto, estou anotando aqui. Porque até agora o que a gente viu foi o seguinte: duas pessoas se posicionaram a favor do dia 25. Os sábados não foram mencionados aqui, acho que só o professor Carlos Eurico que só permitia aqui a entrada do professor Márcio Lobo. Boa noite, professor. Pronto, até agora só foi dois professores foram a favor do dia 25. Inclusive o professor Claudio Ivan e a Aline acharam que os dois colégios, o Teleios e o Farias Brito, podem comportar a Olimpíada nesse dia, né? E uma ponderação do professor Carlos Eurico com relação à execução durante a semana, né? A sugestão que fosse colocado para o final de semana. Colégio Master também? Qual a sede, Diego? Uhum. Tranquilo, obrigado. Então nós temos o Master, o Teleios e o Farias Brito. Mais algum colégio da capital poderia comportar essa quantidade de gente num dia de sexta-feira? Pronto. Com exceção de Sobral, os polos de interior, os polos normalmente são os institutos federais que vão fazer a aplicação. A menos que o coordenador de polo ele escolha modificar o local de aplicação por conta de centralidade, né? Porque os institutos federais eles são um pouco afastados do centro da cidade. Então, no meu caso aqui de Quixadá, eu já poderia colocar num colégio que seja mais central. Mas aí, claro que a gente vai avisar com antecedência. Coloca no site, passa o e-mail avisando para vocês. Boa noite, Janete. Certo? Gente, para quem entrou agora, desde o início da reunião eu estou gravando e eu vou disponibilizar posteriormente no YouTube, viu? Vai ser acesso restrito, só quem tiver o link vai acessar. Nilce, mais algum informe? Uhum. Uhum. Acho que 15. 25, 25, 25. Nilce, eu não sei se seria interessante, como aqui a quantidade de representantes a gente tem mais de 100 e aqui nós temos 15, a maioria foi unânime aqui, né? 25. E eu acho que nem todo mundo está no grupo do WhatsApp dos informes da OCQ. A gente poderia de repente disponibilizar um Google Forms com as duas opções, o 25 e o 2, né? É, tem um grupo de WhatsApp. Eu vou colocar no e-mail. A gente pode colocar um Google Forms e vou mandar o link, viu? É porque aí todos vão ter a oportunidade de votar, acho que é mais interessante. Todos concordam? Quem concorda, por gentileza, levanta a mão, que aí fica mais fácil de fazer a contagem. Pronto, 10 levantaram. Quem não concorda, por favor, levante a mão.
Pronto, então vou fazer o a maioria venceu aqui, vou fazer o Google Forms rapidinho. Aí prazo para votação pode ser até amanhã meio-dia. Pronto. Vou mandar, viu? Vou mandar o link no grupo e mando por e-mail. Então, por gentileza, na hora da votação vou pedir o e-mail e o nome para evitar duplicações, tá bom? Aí, pronto, eu vou. Não, eu vou mandar duplicado. Eu mando pelo e-mail e mando pelo WhatsApp. Uhum, uhum, uhum. Pronto. Gente, ao final aqui, quem não está no grupo do WhatsApp, eu vou fornecer o link. Eu só não vou colocar agora porque eu estou gravando a tela, certo? Que senão vai mostrar as conversas do WhatsApp, né? Aí, por conta disso, assim que eu terminar aqui a gravação, eu disponibilizo e coloco para vocês, tá bom? Cada escola é importante, assim, a participação. O ideal é que quanto mais a gente conseguisse descentralizar para atender mais alunos, é interessante. Mas, no entanto, a gente também tem que pensar na questão da logística, né? Cada escola tem seu ponto forte de localização. O Polo de Fortaleza, ele abrange a cidade de Fortaleza, o Eusébio, Cascavel, Maracanaú, Caucaia. Então, cada colégio tem uma localização estratégica para receber esses estudantes. E é importante a participação das escolas. Então, a gente vai avaliar a questão da gente, né? É, em quantos a gente pode se dividir para a gente fazer esse evento e conseguir ficar mais próximo dos estudantes para a gente não perder ninguém nessa segunda etapa. Até porque a gente tem que mandar para a UBQ os nossos melhores. E para mandar os melhores a maioria tem que participar dessa prova. Pronto, tranquilo, né? Você tem mais algum ponto assim para adicionar? Porque a gente encerrou, né, as pautas. Coloquei o formato de prova, né? A questão, nossa segunda etapa, como o Nilson já falou, também vai ser de múltipla escolha, novamente 30 questões. Os níveis de dificuldade se mantêm, aquelas pontuações, né? Com pontuação dinâmica.
do mesmo jeito. Então, a gente fica à disposição de vocês para qualquer acréscimo, qualquer outro ponto que vocês queiram discutir, fiquem à vontade. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Oi, Cláudio, pode falar. Dois. Um. É no departamento de química orgânica e inorgânica. Uhum. 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 Normalmente, complementando a resposta da professora Nilce, como é que é feita a logística de entrega de medalhas do interior? É,
as provas do interior, os polos normalmente são onde tem o Instituto Federal, com exceção de Sobral. Então, normalmente, sempre tem professor do Instituto Federal que faz trânsito para Fortaleza, né? Ele faz pós-graduação, ou ele fica alguns dias em Fortaleza. Aí a gente pede para esse professor trazer para o Instituto, e do Instituto a gente pede que os professores venham buscar, porque aí facilita a questão do transporte. Pronto, uso de calculadora. Professor Gladson, né? Acho que o professor Luthier já estava com a mão levantada, né? Pronto, então, respondendo ao professor Gladson, podem usar calculadora? Podem usar calculadora. Eles não podem usar aquelas calculadoras programáveis, aquelas que calculam integral, derivam. Então essas aí eles não podem usar, mas calculadora científica, aquelas Casio FX82 pode. Até aquele modelo pode. Eu vou fazer a confirmação, viu? A gente confirma até semana que vem os locais de aplicação. Uhum, 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 uhum. Eu posso tentar também entrar em contato nisso com o IFCE de Canindé, para verificar se algum professor de lá ele pode ficar responsável pela aplicação. Pronto.
A gente. Uhum. Eu posso verificar com o coordenador de polo de Baturité para verificar a possibilidade. Uhum. Fica mais perto de onde, Rogério? Hã? Mais perto de onde? Guaramiranga, né? Aí se fosse um deslocamento para Baturité, seria quanto tempo? Seria quanto tempo de deslocamento para Baturité? É longe. Maranguape, né? Eu posso verificar, ela tem instituto lá. Eu posso verificar se alguém pode fazer essa aplicação lá, que aí reduz o ônus de transporte do professor e da escola dele. Aí eu vou verificar, viu, professor? E até semana que vem, até segunda-feira, eu lhe dou um retorno. Estourando terça-feira. Uhum. Papai, o Gabriel tem língua pra mim. Ele não pra mim, tá bem? Não, Gabriel. Eu tô em reunião. Para de chorar. Gente, eu não posso falar agora que eu tô falando. Sabe, para de chorar. Papai, vem. Vem. Tirar ela daqui de dentro que ela quer mijar na cama de vocês. Já tem as pessoas no parque. Peraí, sério. Já tem as pessoas. Sério. Papai. Sério. Fala Papai. baixinho, eu tô no telefone. A pessoa tá no parque. Ensinou. Hum. Tá faltando mais pessoas. É. Tá faltando mais pessoas. Papai, tá faltando mais pessoas. Tá faltando mais pessoas. Mamãe, papai, eu quero ir pro parque. Papai,
eu quero ir pro parque. Agora não. Uhum. Eu quero fazer xixi. Vai pro banheiro correndo. Pronto, gente. Luthier, com relação ao polo de Guaramiranga, só um instante aqui, rapidinho, volto já. Olha, olha. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Vai na. Vai na. Uhum. Pronto, vou colocar. É porque minha filha teve uma emergência aqui e tive que levar lá ao banheiro. Rapidinho. Pronto, eu vou colocar aqui. Gente, eu vou encerrar aqui a gravação para disponibilizar mais tarde no YouTube.